Boa noite a todos. É um prazer, uma satisfação estar aqui, compartilhando um pouco da palavra de Deus, estar recebendo essa oportunidade. E antes de qualquer coisa, queria que os irmãos ficassem de pé para a gente ter um momento de oração. Senhor Deus, amado Pai, graças te dou por nossas vidas, por cada pessoa que o Senhor trouxe a este lugar, que cada pessoa aqui possa estar com o seu coração aberto à Tua palavra, com o seu coração aberto à Tua presença, Pai. Teu Espírito possa, nessa noite, falar aos nossos corações, suprir nossas necessidades, nos corrigir, ó Pai, nos nossos erros e nos preparar, ó Pai, para sermos aquilo que o Senhor deseja que sejamos. Que possamos ser verdadeiras pessoas que Te adoram em espírito e em verdade, e que não somente, ó Pai, possamos estar neste momento Te adorando, mas tendo uma vida constante de adoração a Ti, todos os nossos dias. Te agradeço pela minha vida, Te agradeço pela vida de cada um, Te peço perdão pelos meus pecados e minhas falhas, e que, apesar de mim, o Senhor possa estar falando essa noite. Sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz para falar, para instruir, para fazer qualquer coisa que nossas vidas necessitam. Que o Senhor possa estar falando com o Teu servo e falando com aqueles que o ouvem, Pai. É isso que eu Te agradeço, é isso que eu Te oro. Certo que o Senhor está presente entre nós, certo que o Senhor se faz presente nesse culto e que o Senhor possa se manifestar, ó Pai, em amor, em graça e em misericórdia através da Tua palavra. É isso que eu Te agradeço, é isso que eu Te oro, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar. Já há um tempo que eu não venho pregar, falar um pouco aqui à frente. Eu queria pedir para você me ajudar hoje à noite, enquanto eu estiver falando aqui. Se em algum momento eu olhar para baixo e não olhar diretamente para você, ao comunicar a mensagem, que você pode dar algum sinal, porque o pessoal fala que eu tenho muita dificuldade nisso. Então, já estou expondo isso para vocês me ajudarem essa noite. E hoje à noite, eu vou falar de algo que o pastor até deu um spoiler aqui, nesse primeiro momento do culto, que é o que é ser realmente cristão, o que significa ser cristão, o que significa ser igreja, qual o significado disso, qual que é a importância disso, de nos encontrarmos sendo igreja, de nos encontrarmos sendo identificados com Jesus Cristo. Então é isso que a gente vai ver hoje à noite, e não tem um exemplo melhor na Bíblia do que a própria igreja, o próprio início da igreja, o próprio início daqueles que eram intitulados cristãos. Então não há nada melhor do que olhar para trás, do que olhar para aquilo que Deus já fez pela igreja dele e aprendermos a realmente sermos aquilo que Deus deseja que sejamos dentro da comunidade de fé que nós participamos, que hoje é a Igreja Batista Nacional. Então, vamos abrir em Atos, capítulo 9, versículo 2, para a gente ter como introdução algumas curiosidades. Eu não sei se você sabe, mas nem sempre aqueles que se identificavam com Cristo eram reconhecidos como cristãos. Em Atos, capítulo 9, versículo 2, diz justamente como que eles eram reconhecidos ali antes de serem intitulados cristãos, antes de serem intitulados como aqueles que se identificavam com Cristo, diretamente com esse título. Então, Atos 9, 2 diz assim: Atos capítulo 9, versículo 2 diz: Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então a gente vê no começo de Atos ali, no capítulo 9, que aqueles que serviam a Deus e davam continuidade ao ministério de Cristo eram reconhecidos como aqueles que eram do caminho. Então eles não eram reconhecidos ainda como cristãos, eles ainda não eram intitulados assim. Ainda não eram vistos assim pela sociedade e pelos outros. Eles eram reconhecidos como aqueles do caminho, aqueles que davam acesso ao caminho que é Cristo, aqueles que pregavam a mensagem de que Cristo era o caminho, a verdade e a vida. E
logo depois, em Atos capítulo 11, 26, a gente vai abrir ali, que foi a primeira vez que eles foram tratados dessa forma, tratados como cristãos. O 11:26 diz assim: tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então foi a partir daquele momento que eles foram identificados como cristãos, com esse título, com essa identificação, que eram aqueles que se identificavam com Cristo na sua mensagem, que se identificavam com Cristo na sua vida, que se identificavam com Cristo em comunidade. É interessante que hoje a gente vê muito recorrente as pessoas sendo identificadas como cristãos, não sendo verdadeiros cristãos. Porque se você pega um censo dos dias atuais, eu não tenho precisão em falar, mas se você pega, a maioria da população brasileira é tida como cristã, é tida como uma pessoa que se identifica com Cristo. Mas a gente vê que cada dia mais aumenta pessoas em práticas erradas, em uma vida totalmente distorcida a respeito do que é igreja, a respeito do que é se identificar com Cristo Jesus. E é justamente por isso, e é justamente por essa necessidade que os nossos dias têm, que eu quero apresentar para vocês o que é realmente ser cristão, o que é realmente ser igreja, o que é realmente se identificar com Cristo nas nossas práticas, na nossa vida, no nosso dia a dia. E não somente em um censo, e não somente num culto de domingo, ou num culto de terça, ou num culto de sábado, mas ter nossas vidas realmente identificadas com Cristo no nosso dia a dia, em todas as nossas práticas, em tudo aquilo que nós pensamos, em tudo aquilo que nós façamos, em toda a nossa vida, como um todo, realmente ser identificados com pessoas que amam a Cristo e pregam o caminho, que é Ele, o caminho, a verdade e a vida. E nada mais justo do que dar atenção à igreja de Cristo, para nós aprendermos o que é realmente ser como Cristo. Vamos abrir lá então, em Atos, capítulo 2, versículo 42 e 47, depois de ter dado essa breve explanação a respeito do a respeito do título de cristão, a respeito de como que isso veio a acontecer com eles, e a gente vai ler esse texto, vai tentar aprender um pouco com esse texto. Atos dos Apóstolos ali dá o início de toda a trajetória da igreja, reconhecida como igreja. Foi a partir daquele momento, a partir de Cristo ensinou aquelas pessoas, a partir de que Cristo ressuscitou e voltou aos céus, que ele deixou essa missão para aquelas pessoas, os apóstolos, que foi dado início à igreja, que foi dado início a esse movimento que nós damos continuidade hoje nos nossos dias. E é interessante que muitas pessoas olham para o livro de Atos e falam, poxa, a igreja ideal é aquela. A igreja ideal a gente tem que viver daquela forma. A gente tem que buscar realmente ser daquele jeito. E é verdade. E é verdade. Com o tempo, muitos de nós nos perdemos nas nossas práticas e esquecemos como que realmente a igreja e aqueles que se identificam com Cristo devem viver. Devem realmente dedicar as suas vidas à mensagem, ao Evangelho e a quem Cristo é e a quem Deus é. E a gente vê em Atos justamente o início disso. E a gente tem uma boa referência do que é ser igreja, do que é ser cristão, do que é realmente dedicar as nossas vidas a Deus. E então Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47, diz assim, eu vou ler o texto, depois eu vou abordando ponto por ponto. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vamos parar aqui no 44? E eu queria fazer uma pergunta para vocês, que você respondesse na sua mente. Você acredita
que essa vida aqui é possível nos dias de hoje? Você acredita que viver como essa igreja, como o início desses convertidos que se converteram através da mensagem de Pedro ali, é possível nos dias de hoje? Se sim, eu vou te fazer outra pergunta. Por que isso não tem acontecido nos nossos dias? Qual que é a razão, qual que é o motivo de nós termos nos afastado tanto daquilo que foi dado início ali a partir da ressurreição e da assunção de Cristo? Porque nós não damos continuidade ao que é realmente ser igreja, ao que é realmente ser identificados com Cristo em nossas práticas. E vou tentar responder essa pergunta a partir desses pontos que eu vou levantar. Então, em primeiro lugar, ser cristão é viver em comunidade. Não adianta você acreditar que você pode ser cristão, que você pode se identificar em Cristo sem viver numa comunidade, sem viver em pessoas que comungam da mesma fé que você. Porque comunhão, Deus pede, e a Bíblia nos mostra, ao longo de toda ela, que nós devemos ter comunhão uns com os outros, e nós devemos perseverar em tudo juntos. E o que significa comunhão? É ter uma comum união, ter algo comum que nos une uns aos outros. E se nós realmente não entendemos e não vivemos em comunhão uns com os outros, tendo tudo em comum, o que é relativo a Jesus Cristo e a Deus, nós não temos uma comunidade que vive como aquela de Atos. Nós não perseveramos naquilo que devemos perseverar. Então, comunhão é isso, é ter uma comum união a partir de Cristo. E o texto de Atos, ele vem mostrando que a gente deve perseverar em algumas áreas, que a igreja, que aqueles que se identificam com Cristo, devem perseverar em algumas áreas. Por que nós não perseveramos em muitas áreas dessas? Como eu falei com o pastor Deus Poli, por que nós não perseveramos em estarmos juntos dia a dia? Por que nós não perseveramos em estar juntos em oração? Por que nós não perseveramos em estar juntos aprendendo a respeito de quem Deus é, através do ensino? Por quê? Porque muitas das vezes nós não consideramos que nós somos necessitados de aprender de quem Deus é. Nós não reconhecemos a nossa necessidade do nosso irmão, nós não reconhecemos a nossa necessidade da igreja, dessa comunhão que nós temos uns com os outros. Mas a igreja de Atos não. A igreja reconhecia que para perseverar e para permanecer firme naquela mensagem que havia sido anunciada para eles, a partir de Cristo, eles tinham necessidade de perseverar. E perseverar é o quê? Perseverar é manter-se firme em um propósito. Perseverar é manter-se firme, independente das circunstâncias, independente do que seja, mediante qualquer coisa, manter-se firme naquilo que você se propõe a fazer. E a igreja de Atos sabia que essa era uma necessidade. Viver em comunidade e perseverar. Perseverar em quê? A gente vai ver justamente isso. O primeiro ponto, perseverar na doutrina dos apóstolos. Eles sabiam que era necessário manter-se firme naquilo que havia sido passado para eles, que estava sendo passado para eles ali pelos apóstolos. Eles sabiam que havia essa necessidade de manter-se firme, aprendendo a respeito de quem Jesus era, aprendendo a respeito do reino de Deus que estava próximo, e não próximo de Jesus Cristo voltar, mas próximo em relação à proximidade. O reino de Cristo estava próximo ali, para qualquer um que quisesse tiver acesso, teria através da mensagem do Evangelho e da mensagem que era anunciado para eles. Então, em primeiro ponto, devemos como igreja, para ser reconhecidos como cristãos, perseverar no conhecimento a respeito de quem Deus é, no conhecimento que nos é passado através da Bíblia. Porque hoje não temos mais apóstolos, a Bíblia está fechada, e a mensagem de Deus, ela vem somente pelas Escrituras. Então, nós devemos perseverar como igreja no conhecimento a respeito de quem Deus é e que nos é apresentado através da Bíblia. Vamos abrir lá
em Atos 17, 11, que a gente vai ver um exemplo de algumas pessoas que perseveravam nessa questão da doutrina, a respeito da questão de conhecimento a respeito da palavra de Deus. Atos 17, 11 diz assim: Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então, a gente vê aqui um exemplo de pessoas que realmente perseveravam a respeito daquilo que era conhecimento adquirido. Os bereanos ali, eles receberam aquela mensagem, eles recebiam aquela mensagem dos apóstolos, e mais do que isso, eles perseveravam em conhecimento, em buscar ali, identificar se aquilo era uma verdade, se aquilo era realmente uma mensagem de Deus, e eles perseveravam em conhecimento. Perseveravam na doutrina dos apóstolos ali, no seu dia a dia. E quantos de nós temos desprezado aquilo que é o ensino a respeito da palavra de Deus? Como o pastor falou, pode parecer algo bobo, pode parecer algo simples. Muitas pessoas falam, poxa, é bobeira ele vir me cobrar essa necessidade de eu estar aqui para aprender. Mas, gente, se você não tem disposição de se dispor a ter 30 minutos, 40 minutos para estar aprendendo dentro da igreja a respeito da palavra de Deus, eu vou te falar, dentro de casa e no seu dia a dia você não vai ter, aí que você não tem tempo mesmo, aí que você não dedica mesmo. E não creia nessa bobeira que você pode crescer e que você pode ter mais de Deus sozinho. A vida em comunidade ela é extremamente importante justamente por causa disso. Porque através do nosso irmão, através da nossa comunhão, nós partilhamos conhecimento e nós partilhamos nossos dons e talentos diante de Deus. Então, nós devemos, em primeiro lugar, nos manter firme no conhecimento a respeito da palavra de Deus, no conhecimento a respeito daquilo que é a verdade, que é a palavra de Deus. Pois se nós não perseverarmos nessa área, nós realmente não podemos ser identificados com Cristo, porque nós não temos conhecimento a respeito de quem Ele é. Porque somente através da palavra nós temos conhecimento a respeito de quem Ele é. Segundo lugar, a igreja ali em Atos, ela era reconhecida porque ela perseverava na comunhão, como eu falei no começo, na comunhão, na união entre eles. Eles tinham essa perseverança, eles se mantinham firmes em estar juntos a todo momento que eles podiam estar. Eles não desprezavam isso, eles não consideravam isso como algo simples, algo que podia ser deixado de lado, mas porque era importante. Porque somente através da nossa comunidade de fé, que é a igreja, nós poderemos curar e ser curados através da presença de Deus na vida do nosso irmão. Somente através disso. Então, como Hebreus 10, 25 diz, vamos abrir lá. Estou querendo abrir um monte de texto hoje. Então, se prepare. Você vai ver a importância de se congregar. O autor de Hebreus vem dizendo: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Que dia que é esse? O dia da volta de Cristo, o dia da nossa redenção final. Ali, através de Cristo, virá nos buscar como igreja. Então, quando o pastor chegar aqui na frente e cobrar você de não estar congregando, saiba que ele está biblicamente pautado para isso. Ele está realmente se importando com você, porque ele preza pela sua alma e preza pela sua vida, porque ele sabe, assim como a Bíblia anuncia, que Cristo está próximo de voltar. E que Cristo deseja nos encontrar congregando, deseja nos encontrar tendo comunhão uns com os outros, porque a vinda dele está próxima.
mais próxima do que no passado. Então, que tenhamos isso em mente, que tenhamos que, se nós realmente queremos nos identificar com Cristo, nós devemos perseverar em comunidade, perseverar em comum, união na igreja, onde Deus manifesta através dos nossos dons e talentos aqui divididos. E, em terceiro lugar, eles perseveravam no partir do pão. O que seria isso? Perseveravam no partir do pão. Eles perseveravam na memória da ceia, eles partiam o pão ali e ceavam ali juntos, para sempre reconhecer, trazer à memória o sacrifício de Cristo e trazer a esperança da volta de Cristo através do sacrifício dele. Eles tinham isso em mente, eles sabiam que era importante estar ceando uns com os outros, estar dividindo o pão ali diariamente, estar realmente, constantemente lembrando a respeito daquilo que Cristo havia feito e do que Cristo faria futuramente por eles, fará futuramente por nós como igreja. É interessante também que ceia parece que aquele negócio, né? Fala que tem ceia, é domingo de manhã, as pessoas também dão pouca importância a isso. Mas você pensar que a ceia é algo tão importante, algo tão belo de ser feito, e algo que traz tanta alegria aos nossos corações, porque lembramos daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Lembramos daquilo que Cristo fará por nós, vindo nos buscar. E por que nós não nos mantemos firmes nisso? Em realmente partir o pão e tomar o suco da uva ali para fazer lembrança daquilo que Cristo é e daquilo que Cristo virá fazer por nós no futuro. A igreja de Atos, ela é reconhecida por ser identificada com Cristo, porque justamente ela dava continuidade ao ministério de Cristo na terra. E é somente através disso que nós seremos identificados também como verdadeiros cristãos, como verdadeiras pessoas que se identificam com Cristo e somos igreja. Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 26 a 29, para a gente ver justamente a respeito da memória, a respeito do que Cristo fez. Mateus 26 a 29. Diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então a igreja de Atos reconhecia que eles deviam sempre estar lembrando a respeito daquilo que Cristo havia deixado para eles, aquilo que Cristo havia ensinado como prática para eles. Eles ceavam entre si, eles se reconheciam e faziam memória daquilo que Cristo havia feito. E mais do que isso, eles depositavam a sua esperança naquilo que Cristo faria futuramente e fará futuramente por nós. E nos dar uma nova vida, um novo corpo e cearmos com Ele no céu eternamente. Então, por que nós não damos importância a tão grande ato que é realmente cearmos juntos, estarmos juntos aqui, compartilhando da memória e da expectativa da volta de Cristo como igreja? Porque somente assim, somente com perseverando nisso, tendo realmente insistência em fazer isso diariamente em nossas vidas, uns com os outros, nós seremos reconhecidos como a igreja verdadeira de Deus, como aqueles que realmente são
olhados pelo mundo e são identificados como pessoas que se parecem com Cristo e dão continuidade ao ministério de Cristo nessa terra, através do qual ele dá continuidade através do Espírito Santo em nossas vidas. E, em quarto lugar, eles perseveravam nas orações. Eles tinham perseverança também nas suas orações. O texto de Atos diz que eles não somente perseveravam nesses outros 4 pontos, mas eles perseveravam em orações. Eles sabiam a necessidade que havia de oração. E qual que é a necessidade hoje que você dá à oração na sua vida? Quanto tempo você passa orando? Fala para mim, brincadeira, fala não. Pense aí. Quanto tempo você realmente passa orando a Deus? Quanto tempo você passa realmente dedicando o seu tempo a estar conversando com Deus? Mais do que isso, quanto tempo você passa aqui dentro da igreja em oração com os seus irmãos, compartilhando e perseverando em comunhão junto com eles, orando a Deus? Quanto tempo? Reflita a respeito disso. Reflita se isso faz falta na sua vida. Se não fazer, você pode repensar a respeito da sua vida com Cristo. Porque isso é algo que realmente é necessário nas nossas vidas como pessoas que se identificam com Cristo. O próprio Cristo dedicava tempo a orar, dedicava tempo a conversar com Deus. Porque nós somos diferentes, nós somos melhores que esses, nós somos melhores que o nosso próprio mestre, que não temos necessidade de orar a Deus, que não temos necessidade de partilhar a comunhão em oração dentro da comunidade de fé que é a igreja. Então reflita a respeito disso. Reflita se realmente a sua vida não falta isso. Porque oração, muitas pessoas têm ideia errada a respeito de oração. Tem a ideia que a oração é para Deus reconhecer alguma coisa que está na nossa vida. Mas é justamente o contrário. É a partir da oração que nós temos conhecimento a respeito de quem Deus é. Nós temos intimidade com Ele. Nós nos revelamos a Ele, nós nos desnudamos a Ele ali. Não que Ele precise reconhecer alguma coisa na nossa vida, mas nós nos colocamos diante dEle ali, de mãos abertas, a que Ele possa fazer a vontade dEle através de nossas vidas. Tanto que a oração que Jesus Cristo ensina é que se faça a vontade de Deus aqui na terra, na nossa vida. Então, por que nós não perseveramos em oração? Porque não é perseverança em oração, porque não é perseverança em realmente levar a Deus tudo aquilo que nos acontece, tudo aquilo que somos diante dEle. Mais que isso, porque nós não fazemos isso em comunhão uns com os outros como igreja. E um outro ponto, havia temor ali daquelas pessoas que haviam se convertido e haviam começado a formar a igreja ali. Havia temor, pois eles presenciavam o poder de Deus através de prodígios e sinais. É interessante que você pode falar, poxa, isso aí já é difícil a igreja hoje viver, né? Como é que vai ter prodígios e sinais porque não tem mais apóstolos? Como é que vai acontecer essas coisas? Gente, você presencia o maior prodígio, o maior sinal de Deus quando um pecador se converte diante do Espírito Santo. Esse é o maior prodígio e sinal que nós podemos ver hoje como igreja. Mas isso só vai acontecer se realmente nós nos expormos a Deus, a ser usados pelo Espírito Santo, a realmente presenciar pessoas se convertendo, pessoas se entregando a Jesus Cristo através da mensagem da cruz. Então, e nós devemos realmente temer, realmente ter temor, ter respeito por Deus, porque Ele ainda hoje promove a salvação em corações pecadores. Ele ainda hoje converte pessoas a si através do seu Espírito. E Tiago, capítulo 5, 19 e 20, vamos abrir lá, e a gente vai ler esse texto.
Tiago 5, 19 e 20. Diz assim: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Você quer maior prodígio, maior sinal do que uma vida convertida a Deus? Você acredita que há algo maior do que isso nos nossos dias de nós presenciarmos? Então Deus ainda hoje, Ele promove seus sinais, Ele promove ali a salvação nos corações humanos. Pessoas ainda têm se rendido a Ele nos dias de hoje. Mas por que você não deseja participar desse grande privilégio, que é ser igreja, que é anunciar a mensagem e o caminho de Cristo às pessoas que perecem em pecado? Então nós devemos perseverar nisso também, perseverar em pregar a mensagem da cruz ainda nos dias de hoje como igreja. Nós devemos temer a Deus porque Ele ainda hoje é poderoso para salvar todo o pecador que se arrepender de seus pecados, que se arrepender do seu pecado. Então o maior prodígio, sinal que a gente pode presenciar nos dias de hoje é quando um pecador se converte através do Espírito de Deus. Quando um pecador se entrega e realmente muda totalmente a sua vida ali diante de Deus e tem uma nova vida a partir de Cristo. E a partir disso, toda a igreja ali, eles creram e viviam em comunhão de tudo em suas vidas. Eles tinham ali uma união tão forte que tudo que eles pensavam e tudo aquilo que eles tinham como objetivo eram iguais. Porque eles tinham um somente que unia eles, que era Cristo Jesus ali diante da sua igreja. E Paulo, não precisa abrir lá, Paulo em Coríntios vem justamente falar sobre essa união da igreja, como que ela se manifesta. Ele vem falar no capítulo 12 de Coríntios, ali, 1 Coríntios, que é justamente isso, nós somos um corpo, você faz parte disso, você é um corpo junto comigo. Eu tenho uma função no corpo, você tem uma função no corpo, cada um tem uma função no corpo, mas nenhum é menor do que o outro. Todos temos união uns com os outros e todos somos importantes uns para os outros, como igreja. Então, por isso que quando você não está aqui, a sua falta é sentida por nós que estamos. Porque realmente você faz parte desse corpo. Você é unido comigo a Cristo, no corpo místico dele. Que a igreja ela é muito além disso aqui. É muito além do templo, é muito além do que nós temos visto. A igreja vai muito além disso. E é por não reconhecer que a igreja vai muito além disso que nós não estamos presentes aqui. Nós devemos realmente reconhecer que você se faz necessário na minha vida. E eu me faço necessário na sua vida. Porque nós, através de Cristo, somos unidos uns com os outros. Tendo funções diferentes, mas ainda assim, tendo uma plena união uns com os outros. Então, entender que a igreja, ela só vai ser reconhecida, e nós que somos da igreja só vamos ser reconhecidos como cristãos se realmente perseverarmos nessas áreas. Perseverarmos naquilo que é ensino, perseverarmos realmente naquilo que diz a comunhão, perseverarmos naquilo que nos remete a quem Cristo é, que é no partir do pão, perseverarmos na oração uns com os e tendo temor a partir dessa perseverança, daquele quem Deus é, que é o Deus Todo-Poderoso, que ainda permanece sendo o mesmo, que ainda permanece promovendo milagres, que ainda permanece promovendo cura, que ainda permanece promovendo a salvação nos dias de hoje.
Então, somente assim, somente perseverando nessas áreas, nós realmente vamos crer e viver em uma comum união diante de Deus. E vamos finalizar um texto de Hebreus, capítulo 11, para eu levantar um último ponto aqui, para a gente fechar. Então, Hebreus capítulo 11, versículos 30, pode ser até o 38. Não, pode ser até o 39. Vamos lá. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que é a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram-se em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos eles que obtiveram bom testemunho por sua fé. Vamos terminar aí. Então, a gente vê um testemunho aqui a respeito daqueles que realmente reconheceram e temeram e depositaram sua fé em Deus. Em último ponto, como igreja e como pessoas que são reconhecidas com Cristo, nós devemos ter a nossa vida entregue dia a dia a Ele. Nós devemos levar a nossa vida até as últimas consequências em relação à nossa fé. Hoje eu acredito que a vida cristã tem sido muito fácil, justamente porque nós não entendemos o que é realmente ser cristão. Porque nós realmente não reconhecemos que realmente devemos ser quem Cristo deseja que nós sejamos. Que sejamos pessoas perseverantes. Porque no futuro, nós que seremos aquelas pessoas que estarão escrevendo, as pessoas estarão escrevendo a respeito da igreja hoje, a respeito do que você viveu hoje. E será que as memórias que você deixará para o seu futuro será realmente pessoas que pela fé viveram e pela fé morreram? Será que realmente no futuro pessoas reconhecerão que nós fomos aqueles que não éramos dignos deste mundo, porque nós realmente almejávamos e realmente vivíamos nossas vidas não com as nossas intenções do nosso coração nesse mundo perdido e caído, mas com a nossa intenção no céu, com a nossa intenção naquilo que é mais importante, que é eterno, que não passa, que é a presença de Deus eterna nos céus. Então, que nós tenhamos isso em mente, que nós tenhamos a igreja de Atos como exemplo de como devemos viver. E se realmente você ainda está em falta em alguma área na sua vida, ainda é possível. Eu lembro que eu gostava muito de sempre falar isso, e o pessoal ouvia muito disso de mim, é que eu falava, poxa, enquanto há vida, há esperança de mudança, há esperança de mudar. Então, se hoje você não se sente como esses, se você hoje realmente não se sente identificado com Cristo diante de uma sociedade que cada vez mais caminha para o fim, cada vez mais caminha para o pecado, se realmente a sua vida não reflete aquilo que Cristo é,
Se as pessoas olham para você, em vez de falar que você é um cristão, elas com certo respeito, elas olham para a sua vida de forma pejorativa e de forma de escárnio, te reconhecem como uma pessoa cristã. Porque você tem sido como aqueles que hoje vivem de uma forma totalmente desagradável a Deus, mas se intitulam cristãos. Então, a sua vida prática, ela tem que refletir a respeito de quem Deus é. Ela tem que refletir a respeito de quem Cristo é. Porque senão, não tem motivo de você ser chamado cristão. Porque você não se identifica com Cristo nas suas práticas, no seu dia a dia, na sua vida em comunidade, na igreja. Então é isso que Deus pede para nós. E é isso que Deus deseja fazer em nossas vidas. Através da palavra dEle, através do Espírito dEle, através de quem Ele é. Que possamos aprender com o início da igreja, com aqueles que acabaram de se converter e viviam vidas realmente plenas a respeito de quem Cristo era. E se você hoje, tem outro ponto aqui que eu lembrei também, porque tem muitas pessoas que vivem no passado, que vivem à base de saudade, que vivem à base daquilo que eles já foram um dia quando eles se converteram. Poxa, algumas pessoas já chegaram para mim e já falaram, poxa, eu era tão fervoroso, eu era uma pessoa tão entregue a Deus quando eu me converti, e minha vida tomou alguns rumos, e a partir disso eu mudei. Por quê? Por quê? Por causa de alguma decepção? Por causa de alguma tristeza? Por causa de algum desencontro na sua vida? Se foi por isso, a sua fé, ela não foi aprovada. Porque você passou por algo e deixou de ser aquilo que você era. Você deixou de ser uma pessoa que estava aqui no alto da sua conversão para uma pessoa medíocre diante da igreja, diante de Deus e diante da sociedade. Então ainda há tempo de você voltar, de você mudar, de você realmente ser identificado com Cristo através do seu comportamento como igreja, através do seu comportamento diante de Deus e diante da sociedade e diante dos seus irmãos. É isso que Deus pede, é isso que Deus deseja fazer em nossos corações. Vamos ficar de pé, vamos ter mais um momento de oração para a gente encerrar. Senhor Deus, amado Pai, gratidão por cada vida aqui. Você chegou hoje aqui na tua casa, Pai. Sabemos que temos nossas necessidades, temos nossas dificuldades, temos nossas limitações. Mas isso não nos dá, ó Pai, o direito de sermos igreja, de sermos cristãos medíocres diante de Ti. Que o Senhor possa mudar nossos corações, mudar a nossa mentalidade como igreja, como pessoas, como servos Teus, Pai. Sabemos que nossa vida, se estamos assim, é uma vida sem felicidade, uma vida sem alegria, pois não desfrutamos daquilo que o Senhor tem para nós, que é a comum união através de Cristo, como igreja, que é a oração, que é realmente conhecer e prosseguir em conhecer quem Tu és, que é realmente, ó Pai, partilhar daquilo que Cristo fez e daquilo que Ele fará em nossas vidas no futuro, Pai. Te peço perdão pelos meus pecados e pelas vezes que eu me portei assim. Que o Senhor possa começar a Tua obra, começar, ó Pai, a mudança de vida a partir de mim, Pai. E se alguém aqui hoje tem necessidade, que ele também possa ser mudado através do Teu Espírito, através da Tua palavra. Somos igreja Tua, Pai, e reconhecemos que o Senhor tem total autoridade sobre nós. E que o Senhor, através do Teu Espírito, ó Pai, possa nos mover à Tua vontade, ao Teu querer, a tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor deseja que vivamos. E que possamos levar nas nossas vidas como pessoas que são reconhecidas e se reconhecem em Cristo, até as últimas consequências, até aquilo que o Senhor tem de mais difícil para nossas vidas. Possamos passar com isso com alegria, com fé e com felicidade, sabendo que tudo isso aqui é passageiro, sabendo que toda a nossa dor e tudo que passamos aqui diante dessa terra vai passar um dia.
que desfrutaremos contigo aquilo que já desfrutamos hoje em parte, que é a tua eternidade, que é o teu reino. É isso que eu te agradeço, é isso que eu te oro em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, Pai. Amém.